Olá pessoal, muito obrigado por acessar o canal e participar comigo de mais uma sequência de videoaulas. Nesta em questão nós vamos aprender esta função da química orgânica que nós denominamos de álcool. E eu vou dividir esta sequência em duas etapas, em duas partes. Na primeira, uma aula mais técnica, aonde nós vamos trabalhar esta função química álcool. Eu vou definir com você o que vem a ser um álcool, eu vou classificar os diversos tipos de álcools existentes, nós vamos aprender a dar nomes a essas substâncias químicas e vamos entender a importância dos principais álcools presentes aí no nosso dia a dia. Bom, professor, eu estou vendo aqui algumas imagens nesse slide inicial. Eu estou vendo aqui a fórmula estrutural do etanol, muito bem. Eu estou vendo aqui uma bomba de combustível e aqui tem milho. E aqui eu estou vendo cana-de-açúcar, outra bomba de combustível, sim. E aqui o álcool em gel que a gente usa para esterilizar as mãos. Muito bem, tudo isso vai ser abordado e também eu abordei numa aula que está aí nessa playlist mesmo, que é o álcool contra o coronavírus. E, professor, esta imagem aqui, professor, está me chamando muita atenção, muitas garrafas de bebidas alcoólicas. Sim, todas as vezes que eu trabalho esse assunto com os meus alunos, eu me vejo na obrigação de trabalhar com eles também este tema aqui, este assunto aqui, que é muitíssimo presente, sempre atual, que é o álcool e a sociedade, o consumo de álcool pela sociedade. Aí eu estou dizendo o consumo de álcool nas bebidas alcoólicas. Não adianta nós dizermos, você não consuma bebida alcoólica nunca na sua vida. Você viu como que o seu tio se comporta quando bebe? Jamais você deve beber na sua vida. Não vai importar esse tipo de sermão, esse tipo de conversa com os nossos jovens, com os nossos sobrinhos, com os nossos filhos, porque inevitavelmente eles entrarão em contato e consumirão mais hoje ou mais amanhã bebidas alcoólicas. Então, antes que isto aconteça, nós precisamos nos adiantar e ter uma conversa franca, uma conversa interessante, um papo cabeça com ele. É exatamente isso que eu vou fazer na segunda etapa dessas videoaulas. Bom, o objetivo principal vai ser o quê? Fazer com que eles tenham um consumo responsável sobre as bebidas alcoólicas. Professor, consumo seguro? Não. Consumo seguro não existe. Sempre que você consumir alguma dose de bebida alcoólica, você não estará 100% seguro. Agora, com uma certa responsabilidade, você pode minimizar os problemas que pode lhe causar o consumo desta bebida. Então nós vamos conversar o que leva uma pessoa a consumir bebida alcoólica. E saber, né, ver como qualquer atividade humana vai ter benefícios, não sei se eu poderia falar esta palavra, né? Não sei se nós temos benefícios em consumir bebida alcoólica, mas já falei. Mas também pode trazer consequências. Essas consequências podem ser de imediato, ou pode ser a médio ou a longo prazo. E vamos falar também um pouco sobre o alcoolismo. Bom, fica então esse spoiler aí sobre a segunda parte desta sequência de aula. Por agora, então, vamos para a parte técnica, vamos definir o que vem a ser um álcool. Professor, como eu vou reconhecer uma substância sendo álcool? Você vai reconhecer quando você encontrar este radical OH ligado a um carbono saturado. Ah, professor, carbono saturado? O que vem a ser? Não me lembro bem. Carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples. Observe aqui, ó. Aqui nós temos carbonos apenas fazendo ligações simples entre outros carbonos. E eu vou desenhar de imediato, evidentemente, o principal álcool, que é o etanol. Então, observe. Quando nós temos o OH ligado a um carbono saturado, este é um carbono saturado, porque ele só está fazendo ligações simples, nós temos caracterizado essa função química que nós denominamos álcool. Professor, este OH eu já me lembro dele da química inorgânica que nós estudamos. Sim.
Quando o OH está ligado a um metal, aqui, ó, na química mineral, na química inorgânica, nós temos um outro tipo de função química, a função química inorgânica, que são as bases. Sim, agora, quando o OH está ligado a uma substância orgânica, que, claro, a substância orgânica, todas elas, o carbono é um elemento central, então nós temos caracterizado aí um álcool. Bom, como são vários tipos de álcools existentes, nós, seres humanos, nós gostamos muito de classificar. Sim, parte do nosso estudo é classificar. Classificamos verbos, classificamos números, classificamos os seres vivos e, claro, teríamos que classificar também os álcools. E os álcools são classificados de acordo com a quantidade de OH presente nele. Se ele tiver um OH, ele é um monoálcool. Se ele tiver 2 OH, se ele tiver 3, triálcool. Então, professor, aquele álcool que o senhor desenhou ali inicialmente, então ele é um monoálcool? Sim, o etanol ele é um monoálcool. Por quê, professor? Porque ele tem apenas um OH ligado na substância, ligado na estrutura orgânica aqui. Se ele tiver 2 OH, professor, se ele tiver 2 OH, ele vai ser um diol, ele vai ser um diálcool. E se ele tiver 3 OH, evidentemente que nós temos caracterizado aí, portanto, um triálcool. Professor, e se tiver 4, tetra, assim vai. Mas só que também nós temos poli, tá? Daí nós usamos o termo poli quando nós temos mais de 3. Bom, muito bem. Também os álcools, eles são classificados de acordo com a posição do OH. Se esse radical hidroxila, ele estiver ligado em um álcool primário, ele vai ser se ele estiver ligado a um carbono primário, ele vai ser um álcool primário. Se ele estiver ligado a um carbono secundário, vai ser um álcool secundário e assim sucessivamente. Bom, professor, eu não me lembro bem o que é um carbono primário. Bom, um carbono primário é aquele carbono que está ligado a apenas um outro carbono. Observe, esse aqui é primário, esse aqui é primário. Por quê? Porque ele está ligado a apenas um outro carbono. E esse carbono do meio, professor, esse carbono do meio é um carbono secundário? Ah, muito bem. Então, se o OH estiver ligado aqui, professor, ele é um álcool primário. Perfeito. E se ele estiver ligado no carbono do meio, professor, ele é um álcool secundário? Muito bem. Tá, professor. E se ele estiver ligado a um carbono terciário, como é o caso desse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Então, o OH está ligado aqui, ele é um carbono terciário. Tá, professor, e carbono quaternário, professor? O senhor poderia me esclarecer isso? Sim, posso te esclarecer. Vamos pegar um carbono quaternário. Carbono quaternário, seguindo o raciocínio, é aquele carbono ligado a 4 outros carbonos. É o caso deste aqui. E aí, será que há possibilidade de ter um carbono quaternário? Não, não há possibilidade. Por quê? Porque o carbono faz apenas 4 ligações químicas. E se ele for ligar a um OH aqui, ele vai fazer 5 ligações químicas e, claro, sabemos que 5 ligações químicas não está no escopo aqui da química orgânica que nós estudamos. Então, carbono quaternário, não temos carbono quaternário. Tá, professor, aprendi o que é um álcool, aprendi a classificar o álcool. Agora, eu gostaria de saber como dar nomes a estas substâncias orgânicas. Sim, e é este o ponto que nós vamos trabalhar agora. Para nós dar nomes às substâncias orgânicas, você já sabe. As substâncias orgânicas, o nome delas são constituídas de um prefixo, de um infixo, a parte intermediária, e um sufixo. O prefixo está relacionado ao número de carbonos. O infixo está relacionado à saturação, tipo de ligação química, se é dupla, simples ou tripla. E o sufixo, aqui é a novidade. Todos os álcools terminam em ol. Vai ser etanol, metanol, propanol, pentanol, butanol. Todos eles terminarão em ol.
Tá, professor, beleza. Quero fazer um exemplo. Estou muito animado. Sim, nós vamos fazer vários exemplos. Vamos pegar este mais simples aqui. Observe, nós temos o álcool mais conhecido. Aqui, 2 carbonos, o prefixo que indica 2, lembra da tabela, é et. Et é o prefixo que indica 2. Tá, nós só temos ligações simples, professor, entre os carbonos. Quando nós temos apenas ligações simples, o intermediário é an. Muito bem. E a terminação, professor? Todos os álcools terminam em ol. Então, o nome desta substância vai ser etanol. Bom, este álcool, ele é o mais conhecido, o mais famoso, o mais importante. E, claro, como eu já tenho dito para vocês, muitas substâncias elas são conhecidas antes da regra ser estabelecida, então elas têm nomes usuais. Então, quando nós falamos álcool, apenas álcool, nós estamos nos referindo a este álcool, o etanol. Sim, por quê? Porque ele é o álcool mais importante, mais consumido, mais presente no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos, o meu pai abasteceu o carro com álcool, nós estamos falando do etanol. Eu vou higienizar as minhas mãos com álcool em gel, nós estamos falando do etanol. A cachaça tem um teor alcoólico de 40%, então nós estamos nos referindo ao etanol, ao álcool, sim. Então, ele tem o nome de álcool comum e também tem a nomenclatura usual dos álcools. Nós colocamos álcool no nome da substância e aí o radical que indica quantidade de carbonos e a terminação ico. Então, o nome deste álcool seria álcool, seguindo a regra usual, álcool, et, né? Et, tá? Aqui 2 carbonos, então nós vamos ter um radical, todos os radicais terminam em il, tá? E terminando, aqui a terminação da nomenclatura dos álcools na nomenclatura usual é ico, então álcool etílico, tá? Então, ó, et vem dos 2 carbonos, il porque aí nós estamos considerando aqui como se fosse um radical, né? Etil, metil, propil, e a terminação na nomenclatura usual é ico, então álcool etílico, é um nome usual aí desta substância. Professor, quero praticar mais, professor. Sim, vamos praticar. Vamos pegar aqui então o álcool mais simples que nós temos, o álcool com apenas um carbono. Então, um carbono apenas, o prefixo é met. Apenas ligações simples, nós vamos ter AN e terminação OL, metanol. Muito bem. Professor, nossa, professor, está muito simples isso, está muito fácil. Sim, para você que presta atenção, para você que é dedicado, é tudo muito simples. Vamos pegar esta situação aqui. Observe que neste caso, a presença do OH faria diferença estando neste carbono ou neste outro carbono. Então, faz-se necessário eu numerar a cadeia carbônica, tá? Então, aqui eu preciso numerar a cadeia carbônica e eu vou numerar partindo do carbono da extremidade mais próxima do OH. E aqui, claro, né, a extremidade mais próxima tanto faz, tá? Vai ser 1, 2, 3. 3 carbonos é prop. Apenas ligações simples, AN, e na frente do OL, eu vou colocar o número do carbono que está o OH. Então, vai ser 2. Então, esse aqui é o 2-propanol. Muito bem. Professor, olha, está ficando muito interessante. Sim, vamos pegar este caso aqui, ó. Vamos pegar este caso aqui, nós temos um álcool de cadeia fechada. Bom, nós temos 4 carbonos aqui na cadeia fechada, tá? 4 carbonos vai ser but, o prefixo que indica 4 carbonos é but. Apenas ligações simples, AN e OL. Tá, professor?
aqui é uma cadeia fechada. Sim, todos que têm a cadeia fechada, nós temos que colocar ciclo na frente. Tá? Então, aqui é um ciclobutanol, porque seria diferente se ele fosse uma cadeia aberta assim, ó, por exemplo. E, inclusive, aqui eu teria que numerar a cadeia carbônica. Então, aqui é o ciclobutanol. Muito bem, vamos fazer mais exemplos. Então, vamos pegar este outro exemplo aqui. Vamos pegar, aqui nós temos um OH e aqui temos outro OH. Professor, aqui nós temos um diálcool. Sim, nós temos um diálcool. E o nome, já você vai ver como vai ficar. Aqui nós temos que numerar a cadeia. Numeramos da extremidade mais próxima do OH, tá? A extremidade mais próxima é essa, então vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Vai ser um X, professor. Perfeito. X, porque são 6 carbonos. Professor, apenas ligações simples entre os carbonos? Sim, então vai ser AN. AN e aí terminação OL. Ah, professor, só que nós temos 2 OL. Então, na frente do OL eu vou colocar um di. Di indicando que é um diol, um diálcool. E aí eu tenho que indicar a numeração, tá, dos carbonos onde estão presentes o OH. Então, aqui nós temos o carbono número 2 e o carbono número 4. Então, nós temos o OH no carbono 2, no carbono 4, então 2, 4. Hexan, 2, 4, diol. Muito bem. Vamos pegar, então, agora um exemplo de um álcool ramificado. Sim, um álcool ramificado. Vamos pegar aqui, porque você precisa aprender de várias situações, tá? Então, vamos pegar aqui, a ramificação está aqui, nós temos uma outra ramificação aqui e nós temos o OH aqui. Sim, nós temos que numerar esta cadeia carbônica. E nós vamos numerar a partir de que extremidade, professor? Do radical ou do OH? Sempre priorizando o radical. Então, o OH, sempre priorizando, né, o radical hidroxila, o OH. Então, nós vamos numerar a partir daqui. Carbono número 1, carbono número 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8. 8, professor, então vai ser um oct. Sim, vai ser um oct. Muito bem, porque indica 8 esse prefixo. Professor, e só ligações simples, AN, perfeito. E é um ol, professor, então é um álcool, então termina aqui com ol. Perfeito. Agora nós temos que dizer qual o carbono que está o OH. Então, no carbono número 2. Professor, e esses radicais, professor? Esses radicais, sim, nós precisaremos indicá-los no nome. Nós temos aqui um radical de 2 carbonos e um radical de 1 carbono. Esse radical de 2 carbonos chama-se etil. Etil, professor? Sim, etil, por quê? Porque quando nós temos 2 carbonos, o prefixo é et e todos os radicais terminam em il. Aqui é metil, professor? Sim, metil porque é um carbono só. Met é o prefixo que indica um carbono e il porque é um radical. Então, nós vamos inserir esses radicais no nome. Professor, quem vem primeiro, o etil ou o metil? Aqui é por ordem alfabética. O E vem antes do M, então vai ser 4-etil, muito bem. E no carbono número 6, nós vamos ter o metil. Então, nós vamos ter 4-etil, 6-metil, octan 2-ol, o nome deste álcool aí. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse um que tivesse uma cadeia carbônica insaturada. Sim, eu separei um para você aqui. Ah, como eu não faria? Como eu não poderia fazer esse tipo de exemplo para você? Você precisa aprender de várias maneiras, várias circunstâncias. Então, nós temos aqui, além de uma cadeia insaturada, uma cadeia ramificada. Muito bem, aqui está a insaturação. Professor, então, por onde que eu vou numerar a cadeia carbônica, já que tem insaturação, tem ramificação e tem o OH?
Lembra-se do que eu tinha dito, nós, na nomenclatura dos álcools, nós sempre vamos priorizar o OH. A extremidade mais próxima do OH é de onde eu vou começar a numerar. Então, vai ser daqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, legal, 7 é hept. Sim, 7 é hept, muito bem. Agora eu tenho uma ligação dupla aqui, professor. E aí? A ligação dupla, o intermediário não é AN. AN é quando eu tenho só ligações simples. Quando eu tenho ligação dupla, eu vou ter o intermediário EN. Sim, então aqui é EN. EN. E como é um álcool, ol. Professor, eu percebi que o senhor deixou esse espaço aqui. Por quê? Porque eu tenho que colocar a numeração onde que está a dupla. Sim, a dupla está no carbono número 5, então vai ser um hept 5 em, e a numeração onde está o ol, que é no carbono número 2. Então vai ser um hept 5 em ol. Professor, o senhor poderia escrever numa letra um pouco melhor? Sim, é isso que eu vou fazer, tá? Então, ó, um hept, por quê? Porque são 7 carbonos na cadeia principal, 1, 2 em... Não, 5, 5, né? 5 em, porque a dupla está no carbono número 5, 5 em, e aí 2 ol, porque o OH está ligado no carbono número 2. Aqui é o nome, tá, da estrutura aqui do álcool. Agora nós vamos inserir o nome do radical. Um radical com 2 carbonos é etil. Então, no carbono número 4, nós temos o radical chamado etil. Então, o nome deste álcool vai ser 4-etil hept 5 em 2-ol. Muito bem, meus caras alunas, amigos, amantes do conhecimento, aprendemos a identificar uma substância como álcool, classificá-lo e também nomeá-lo. Agora vamos ver a importância de pelo menos 3 principais álcools que de uma forma ou outra eles podem estar presentes, pode aparecer no nosso dia a dia. O metanol, o etanol e o álcool isopropílico. Bom, o metanol aqui no Brasil ele tem um uso mais restrito à área técnica. Por quê, professor? Porque a toxicidade do metanol ela é muito elevada. Tá? Então, aqui no Brasil, ele não está tão acessível assim como o etanol está para a população em geral. Agora, em outros países, principalmente nos Estados Unidos, sim, ele está muito acessível. Ele é usado como combustíveis de carros de corridas, a Fórmula Indy utiliza o metanol como combustível, é usado como combustível de aviões a jato e de motores a explosão em geral, né? Mas também ele é usado como matéria-prima para produzir o formaldeído, substância usada para produzir esta solução que nós chamamos de formol, muito utilizada na conservação de peças anatômicas. Professor, mas não é só para isso, professor. Eu tenho uma tia que usa formol para outra coisa. Alguma coisa a ver com o cabelo. Mas não é recomendável, né? A toxicidade dele é meio elevada. Mas não estamos falando do formol especificamente, estamos falando do metanol. Sim, ele é usado como solvente em processos de obtenção de produtos de origem animal e vegetal, como solventes de tintas e vernizes, em perfumaria com o nome de essência colonial e também na produção de biodiesel. Bom, o metanol e o etanol têm as suas aplicações muito parecidas, exceto com aquela situação que eu falei para vocês, né? Como a toxicidade do metanol é muito elevada, então ele não é utilizado aí na indústria alimentícia nem de bebidas. Professor, então o etanol ele não é tóxico? Sim, ele é tóxico, mas a toxicidade dele não é tão elevada como a do metanol. O etanol
É usado na indústria alimentícia, sim, muitos alimentos, muitos pratos. Vai o etanol na indústria de bebidas. Ah, professor, essa aí sim, eu tenho muito conhecimento. Eu tenho um tio, inclusive, que o apelido dele é pé de cana, porque ele bebe muita bebida alcoólica. Tô sabendo. Então, usado na indústria de bebidas, farmacêuticas, química em geral, muitas outras indústrias. É usado como combustível aqui no nosso país. Nós produzimos o etanol em grande escala a partir da cana-de-açúcar, então nós o utilizamos como combustível. É usado como bactericida. Sim, nós usamos o etanol para esterilizar equipamentos, materiais e até mesmo as nossas mãos. Sim, professor, eu passo álcool em gel nas minhas mãos para higienizá-la e não contrair alguma enfermidade com algum micro-organismo patogênico. Sim, nós higienizamos as mãos com álcool para eliminar bactérias, vírus que possa estar impregnada ali nelas. O etanol é usado como matéria-prima para a produção de vários outros produtos. Ele é muito importante para a economia do nosso país. Veja, como nós produzimos o etanol em grande escala, ele para plantar, para colher, para processar, para transportar, para vender. Então, vai empregar uma mão de obra enorme aí, vai movimentar um setor importante da economia do nosso país. Então, o etanol é um produto muito importante, interessante aí para a economia do nosso país, Brasil. Entre várias outras utilidades. Esse etanol, ele é muito utilizado, haja vista nós o conhecemos já há milhares de anos. E por conhecê-lo há milhares de anos, evidentemente nós aprendemos a trabalhar de 1001 maneiras com ele. E agora na era da informática ganhou projeção este outro álcool também. O álcool isopropílico, que nós já vimos o nome dele, é álcool 2, é o propanol, propan 2-ol. Então, o nome oficial dele é PROPAN2-ol, propanol. É o 2-propanol, porque aqui está o OH está ligado no carbono número 2. Com a indústria eletroeletrônica, ele ganhou bastante projeção porque ele é utilizado nessa indústria. Por quê, professor? Porque o álcool isopropílico, é mais fácil obtê-lo num grau de pureza muito elevado, acima de 99%. É possível obter este álcool isopropílico. Então, para, por exemplo, limpar as placas do seu celular, do seu computador, você não vai usar o etanol, porque o etanol ele tem uma quantidade de água. Mesmo o álcool combustível, ele vai ter 4% de água. E esses resquícios de água pode oxidar as placas eletroeletrônicas. E então utiliza-se este álcool, o álcool isopropílico, que tem um grau de pureza bastante elevado. Mas ele não é usado só para limpar os chips de celular, a placa do seu celular, do seu notebook, do seu computador, não. Ele é usado também na indústria de tintas, solventes, perfumarias, em geral. Lembrando que o etanol ele tem várias origens, tá? Por exemplo, ele pode ser obtido a partir de qualquer vegetal, praticamente de qualquer vegetal. Pode-se obtê-lo nos Estados Unidos, obtém muito a partir do milho, na Europa, beterraba, mas pode obtê-lo do arroz, pode obtê-lo da uva, pode obtê-lo da cevada. Então, tem várias maneiras de produzir. Lembrando que o etanol ele não é extraído, ele é produzido, tá? Ele é produzido a partir do melaço da cana-de-açúcar e por reações bioquímicas. E é isso aí. Muito bem, nós concluímos então esta parte técnica desta função química denominada de álcoois e como eu disse para vocês, na segunda etapa eu quero ter um papo cabeça com vocês sobre a presença do álcool na nossa sociedade. Veja aqui essas imagens,
é uma festa, muita alegria, amigos sorrindo, sim, isso aqui é muito bom, todas as pessoas adoram fazer isso aqui, mas a gente precisa saber que também tem esses tipos de imagens aqui que não são tão boas assim. Mas ficamos para o nosso próximo vídeo. Um abraço e te aguardo na próxima aula.